Quero aqui, primeiro, fazer um esclarecimento a Vossas Excelências acerca do PL 239/2018, que altera a redação da Lei 16.402, de 22 de março de 2016. Projeto de autoria do vereador, aonde o vereador tem por objetivo, nesse projeto, o vereador Rinaldo de Gílio, a alteração de um desses artigos, da Lei 16.402, de 22 de março de 2016, acrescentando o inciso 4º ao artigo 66, quando fala dos imóveis construídos antes da edição da Lei 16.050 de 2014, para subcategorias NR 1.16, NR 2.15 e NR 3.7. E, além disso, o Executivo, apresentando um substitutivo a este projeto, com a aquiescência do vereador, até porque acresce aquilo que o vereador tem na propositura, tem por objetivo incluir o inciso 3º ao artigo 169 da Lei 16.402 de 2016, com a seguinte redação: inciso 3º, no perímetro da ZOI, Zona de Ocupação Especial, entre as 12 horas e 23 horas, o limite da pressão sonora será de 85 decibéis, até que sejam regulamentados os projetos de intervenção urbana disposto no artigo 15, parágrafo 1º desta lei. Primeiro, quero tranquilizar aos senhores e senhoras vereadoras que aqui nós estamos falando de uma zona de ocupação especial, cravada na lei de zoneamento. E diferente de todas as outras subcategorias de zoneamentos específicos para a cidade de São Paulo, e aqui, senhoras e senhores vereadores, eu quero deixar uma coisa muito clara. A lei de zoneamento votada nesse plenário no ano de 2016, em grande parte dela, inclusive, carece, quiçá, num futuro bem próximo, também ajustes a serem feitos nesta legislação, mas ouso dizer que, ao determinar os parâmetros de ocupação, parâmetros de comodidade de várias zonas da cidade, deixou exclusivamente as zonas de ocupação especial sem esses limites, vereador Jorge Wilson Filho, sem esses limites. E esses limites, efetivamente, ficaram a critérios únicos e exclusivamente também do quadro 4B, que fala dos parâmetros de incomodidade. Então, o que nós estamos tratando aqui, vereador André Santos, neste substitutivo, é único e exclusivamente, vereador Donato, a questão do zoneamento e da incomodidade nas ZOIs, Zonas de Ocupação Especial, porque ela não existe nenhum tipo de parâmetro. E reza no próprio artigo 169 da Lei 16.402, que eu peço aqui, vênia aos nobres pares, para fazer uma pequena leitura, até porque é o artigo que nós estamos tratando única e exclusivamente das ZOIs, das Zonas de Ocupação Especial, que ficam estabelecidos no artigo 169 da Lei 16.402, de 22 de março de 2016, que é basicamente este artigo da lei em que nós estamos aqui delimitando o limite máximo de decibéis da questão sonora para esta zona de ocupação. E o que são essas zonas de ocupação? As zonas de ocupação, principalmente quando a gente fala de ZOIs, né? Zona especial, são porções do território destinadas a abrigar predominantemente, por suas características únicas, atividades como instalação de aeroportos, centro de convenções,
grandes áreas de lazer, recreação e esportes, e necessitem de disciplina especial do uso e ocupação do solo. Então, a questão do uso e ocupação do solo, ela está muito bem clara na lei de zoneamento, que cria vários parâmetros, mas para a zona de ocupação especial não tem. Ela tem um pré-requisito na lei de zoneamento que fala que essa tal disciplina poderá ser feita pelo projeto de intervenção urbana PIU ou por um decreto que venha regulamentar esses parâmetros. Porque quando você fala de um projeto de intervenção urbana, você fala de todo o entorno desta porção de terra, de território no município de São Paulo. Ora, senhores, no momento oportuno, vereador, ora, senhoras e senhores, quando nós não temos um parâmetro de incomodidade, ela fica no vácuo, ou seja, a gente fica num limbo entre aquilo que existe no entorno e aquilo que deveria estabelecer dentro da própria zona especial de ocupação. E nós precisamos fazer esta eventual correção para que você não paire nenhuma dúvida, principalmente com a questão da incomodidade sonora, e aí eu vou entrar no assunto específico, que são os estádios de futebol. Tanto o estádio do Morumbi, como o estádio do Palmeiras, eles estão dentro de uma ZOI. Como está o aeroporto de Congonhas, como está o Sambódromo, e eles efetivamente, como estava o Anhembi, inclusive o Anhembi, nós aprovamos, senhoras e senhores, um projeto de lei que já virou a lei, inclusive que revogou, né, o inciso 1º do artigo 169, que é a Lei 16.886/2018, que é o complexo do Anhembi. Então, lá, efetivamente, tem várias disposições que regulam, efetivamente, os índices de parcelamento de solo, de ocupação, que vai ser na elaboração do plano de intervenção urbana para a zona especial ZOI do Anhembi. Então, vejam bem, o próprio artigo 169 e os seus incisos dão essa condição. Por isso, se faz necessário, e aí sim, é esse substitutivo que acrescenta ao projeto do nobre vereador Rinaldi, quando a gente acaba fazendo a limitação para a área de ZOI, no limite das 12 às 23, de até 85 decibéis, até que sejam regulamentados os projetos de intervenção urbana, disposto no artigo 15º, parágrafo 1º desta lei. Quando a gente fala desta lei, nós estamos falando da Lei 16.402, que é a Lei de Zoneamento. Então, ao passar aqui pelo projeto, pela Lei de Zoneamento, e indo até o artigo 15º, reza o artigo 15º da Lei 16.402. As zonas de ocupação especial, ZOI, são porções de território que, por suas características específicas, necessitem de disciplina especial de parcelamento, uso e ocupação de solo. Para o primeiro, os perímetros de ZOI terão perímetros específicos de parcelamento, uso e ocupação de solo adequados à sua especificação e definidos por projeto de intervenção urbana, aprovado por decreto, observados os coeficientes de aproveitamento estabelecidos na macroárea quadro B2. E até que sejam regulamentados os projetos previstos no parágrafo anterior, os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação de solo serão definidos pela CTLU, observados os coeficientes de aproveitamento estabelecidos na macroárea conforme quadro 2A da Lei de 16.050. Ora, nós sabemos que a cidade de São Paulo, principalmente alguns eventos, sejam eles esportivos, por isso está cravado na ZOI a questão de recreação e esportes. Hoje, com toda a nossa questão dos jogos de futebol, a grande maioria dos jogos de futebol socorrem e acontecem a partir, ou melhor, após as 21h40, quando você tem 2 tempos de 45 minutos, mais os acréscimos, mais o intervalo,
muitas vezes eles ultrapassam esses horários. Ultrapassam esses horários, vereador Senival. Vossa Excelência, que conhece muito bem a questão esportiva também, ultrapassam esesse horários. E não é só isso. Nós também temos, principalmente, no momento oportuno, vereador, Vossa Excelência sabe muito bem que também, no momento oportuno, vou conceder a parte só para mim, como foi feito um acordo de eu fazer aqui a introdução, principalmente para esclarecer os vereadores e vereadoras acerca do substitutivo e por que desta eventual alteração, dizendo que esta porção de território onde nós temos as arenas esportivas, muitas vezes não é só a questão do futebol, mas nós temos shows, nós temos eventos, isso aqui, inclusive, fato notório na cidade de São Paulo. E você dar um parâmetro máximo, né, inclusive que não consta na legislação, esse parâmetro seria uma forma de você cravar, principalmente para a municipalidade, no momento de uma eventual fiscalização, qual é o decibéis exigido para aquele tipo de evento e para aquele tipo de horário. Então, o projeto é somente uma alteração nesse artigo, importante principalmente para a cidade de São Paulo, para que a gente possa corrigir, inclusive, essa questão dos jogos de futebol e outros eventos da cidade. Então, vem de encontro àquilo que a gente apresenta aqui. Então, de forma muito transparente, aí eu vou abrir aos apartes dos nobres vereadores e vereadoras, para que a gente possa enriquecer no debate. Vossa Excelência sabe que eu sou um democrata e, com certeza, vou ouvir aqui os nobres pares. Até não sei quem foi que pediu primeiro, mas estão aqui já, vereador, senhor presidente. Roberto Trípoli. Muito obrigado, prazer. Senhor. É um prazer poder voltar a discutir projeto na Câmara. Eu só queria informar, líder do governo, que eu ajudei a criar a lei de ruídos urbanos. Nós estamos falou muito sobre zonamento, falou bem, falou dos números, dos artigos, dos cálculos, mas falou em decibéis. Nós estamos falando sobre poluição sonora. Nós estamos falando sobre incomodar a população quando dorme. Nós estamos falando... Eu acho que cabe aí, líder, sinceramente, o senhor que é um vereador democrata, cabe uma audiência pública, é uma questão ambiental, está na lei orgânica do município. Toda questão que envolve o meio ambiente e diz respeito tem que ter uma audiência pública. Porque eu gostaria de levantar que escolas que estão localizadas em locais que têm muito ruído, o número de repetência é imenso. Os hospitais que estão sediados também em locais que têm ruídos, o tratamento dos pacientes são difíceis. Sabe, a economia, nós perdemos muito na economia, porque a pessoa que dorme e não descansa a mente, ela não produz. Então, o ruído urbano é uma coisa muito séria. Quer dizer, eu também fui pego de surpresa num substitutivo de um colega, em que diz artigo tal, ponto, e ninguém sabe o que é o artigo. Agora, o senhor líder do governo esclarece. Na verdade, nós estamos discutindo a lei de ruídos urbanos. Quer dizer, eu gostaria, se possível, uma audiência pública que nós eu posso até oferecer, porque 85 decibéis, 90 decibéis é um Boeing. Quer dizer, é muito. Quer dizer, nós estamos limitando no topo. Nós temos que pensar quem está no entorno desses clubes, que nem o Pacaembu, que Vossa Excelência colocou, está num lugar que hoje é residencial, no entorno, enfim. E não é possível, 85 decibéis, ninguém dorme, ninguém trabalha, ninguém... Então apoiado, Trípoli, apoiado, Trípoli. É preciso, apoiado, claro. A CETESB, eu agradeço meu presidente Arcelino Tato, que acompanhou quando criamos a Secretaria do Meio Ambiente, quando criamos o PSIL, quando foi discutido na Câmara várias leis de ruídos urbanos, enfim. É um tema muito importante para ser discutido a essa hora da noite e sem informações. Não pode Poder Executivo. Quantas multas foram dadas de ruídos? Qual é a intenção? A intenção são as igrejas. O André Santos ficou surpreso, eu até fiquei surpreso, porque eu achei que tem muita demanda de que igrejas estão em locais que chegam à noite de ônibus e incomodam muito com a sua louvação, enfim. Então, é um tema muito importante. Então, eu peço a Vossa Excelência, a gentileza, como democrata que é, e eu também ainda na base do governo, que nós possamos discutir isso numa audiência pública. Muito obrigado, vereador
Muito obrigado pela cessão da palavra. Muito obrigado, sempre presidente Roberto Trípoli. Vereador, sempre presidente Roberto Trípoli. Muito obrigado, Prazer. senhor Nico. É um prazer poder voltar a discutir projeto na Câmara. Eu só queria informar, líder do governo, que eu ajudei a criar a lei de ruídos urbanos. Nós estamos falou muito sobre zoneamento, falou bem, falou dos números, dos artigos, dos cálculos, mas falou em decibéis. Nós estamos falando sobre poluição sonora. Nós estamos falando sobre incomodar a população quando dorme. Nós estamos falando, eu acho que cabe aí, líder, sinceramente, o senhor que é um vereador democrata, cabe uma audiência pública, é uma questão ambiental, está na lei orgânica do município. Toda questão que envolve o meio ambiente e diz respeito tem que ter uma audiência pública. Porque eu gostaria de levantar que escolas que estão localizadas em locais que têm muito ruído, o número de repetência é imenso. Os hospitais que estão sediados também em locais que têm ruídos, o tratamento dos pacientes são difíceis. Sabe, a economia, nós perdemos muito na economia, porque a pessoa que dorme e não descansa a mente, ela não produz. Então, o ruído urbano é uma coisa muito séria. Quer dizer, eu também fui pego de surpresa num substitutivo de um colega, em que diz artigo tal, ponto, e ninguém sabe o que é o artigo. Agora, o senhor líder do governo esclarece. Na verdade, nós estamos discutindo a lei de ruídos urbanos. Quer dizer, eu gostaria, se possível, uma audiência pública que nós eu posso até oferecer, porque 85 decibéis, 90 decibéis é um Boeing. Quer dizer, é muito. Quer dizer, nós estamos limitando no topo. Nós temos que pensar quem está no entorno desses clubes, que nem o Pacaembu, que Vossa Excelência colocou, está num lugar que hoje é residencial, no entorno, enfim. E não é possível, 85 decibéis, ninguém dorme, ninguém trabalha, ninguém... Então, apoiado, Trípoli. É preciso, claro. A CETESB, eu agradeço o meu presidente Arcelino Tato, que acompanhou quando criamos a Secretaria do Meio Ambiente, quando criamos o PSIL, quando foi discutido na Câmara várias leis de ruídos urbanos, enfim. É um tema muito importante para ser discutido a essa hora da noite e sem informações do Poder Executivo. Quantas multas foram dadas de ruídos? Qual é a intenção? A intenção são as igrejas? O André Santos ficou surpreso, eu até fiquei surpreso, porque eu achei que tem muita demanda de que igrejas estão em locais que chegam à noite de ônibus e incomodam muito com a sua louvação, enfim. Então, é um tema muito importante. Então, eu peço a Vossa Excelência, a gentileza, como democrata que é, e eu também ainda na base do governo, que nós possamos discutir isso numa audiência pública. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado pela cessão da palavra. Muito obrigado, sempre presidente Roberto Trípoli. Está anotado aqui o pedido de Vossa Excelência. Agora, vereador, com os apartes que acabam sempre enriquecendo o debate, eu acho que aqui a questão é da maior transparência possível, até porque esses locais, e aí eu quero deixar bem claro, algum vereador, não lembro quem foi que disse, inclusive, mas isso daí é para tudo? Não, basicamente a gente pode, inclusive, cravar isto, porque as zóis são várias zonas, são várias zóis na cidade de São Paulo. E eu já disse aqui, tem o aeroporto, tem cemitério, tem os estádios de futebol, né, tem o Anhembi, né, que já tem, inclusive, um plano de intervenção direta. São várias zonas de ocupação. Então, a questão aqui, se precisar especificar, e até porque isso é um caráter de excepcionalidade, até porque um estádio de futebol ou joga de quarta-feira à noite, mas normalmente aos domingos os jogos são no período da tarde, às vezes no sábado pegando uma parte da noite, até por conta de tudo aquilo que o futebol também acrescenta, inclusive aqui para a cidade de São Paulo, a receita dos clubes através das cotas de televisão. Isso já é uma coisa que ficou aqui muitas vezes cravado. E nós vimos recentemente, e aqui eu quero só fazer o último parênteses na questão do futebol, até uma solicitação do próprio São Paulo Futebol Clube, que solicitou a extensão do horário do transporte público, vereador Senival.
para atender o jogo que aconteceu na quarta-feira, o primeiro jogo da final, Palmeiras e São Paulo, no Morumbi, por conta do término do horário do jogo, né? Poderia, inclusive, se estender por conta dos acréscimos, e foi solicitado tanto a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado, tanto com a CPTM, o metrô, como também pela Secretaria de Transportes do município, os ônibus municipais. Por quê? Porque o horário passou da meia-noite. E isso também acaba tendo lá os finais dos jogos, enfim, existe uma coisa que já na cidade de São Paulo a gente precisa dizer, e haja vista os shows que acontecem, não só nessas arenas, isso acontece no mundo como um todo, mas a gente precisava ter principalmente essa regulamentação dos decibéis permitidos em zói. O entorno já está definido, mas zói não tem essa definição, então por isso a gente precisava fazer essa definição do limite de incomodidade de até 85 decibéis nas zóis, e especificamente naquelas arenas esportivas e também que contemplam outro tipo de atividades, como shows e correlatos. Acho que essa é a importância desse projeto, principalmente desse substitutivo, que é muito simples, que trata-se do artigo 169 da própria lei de zoneamento. Então, por isso eu peço a aquiescência dos senhores e senhores vereadores, estarei à disposição para até amanhã apresentar o substitutivo, que é uma coisa muito simples, e eu tenho certeza que Vossa Excelência estarão aqui bastante preparados para que a gente possa aqui ouvir, né, principalmente as pessoas, inclusive como disse aqui o vereador André Santos, vir aqui abrir o debate e a gente poder cada vez mais aprimorar aquilo que é importante, não só para a cidade, mas para que a gente tenha uma condição de ordem, a parte fiscalizatória e aquilo que o empreendedor ou o clube de futebol saiba quais são os limites que a lei os impõe.